Pessoal, acompanha comigo aqui as contratações aqui que o Paysandu está apresentando, o mercado da bola no Paysandu e as principais informações aí do time do Papão nessa reta final aí de 2025, início de temporada aí. O time aí já ganhando forma aí para disputar as principais competições no ano que vem. O objetivo principal, certamente, do Paysandu é a Série C. E para isso eles estão se reforçando. E vamos trazer aqui as principais informações aí, trazida pelo pessoal da Rádio Liberal. Então, para você que chegou nesse canal e ainda não é inscrito, peça sua inscrição e participe nos comentários, deixando seu like, sua opinião, pessoal. É muito importante que você ajude esse canal a crescer. Eu criei esse canal justamente para focar aí em dar mais ênfase aos times do Norte e Centro-Oeste, os principais times. E a partir do momento que começar os campeonatos, os principais campeonatos dessas duas regiões, vamos estar trazendo reações dos jogos aqui desses times, principais times, como Paysandu, Remo, Vila Nova, Atlético Goianiense, Goiás, enfim. E aqueles outros times que eu vejo que dá para poder a gente que traga também engajamento para poder valorizar o nosso trabalho. Então a gente vai estar fazendo isso, por isso eu peço sua interação aqui no canal para ajudar a gente. Vou começar falando do Paysandu no programa de hoje, porque ontem o Paysandu anunciou dois atacantes. Um que já havíamos falado aqui pela manhã, ainda pela manhã o Michel Anderson trouxe a informação que o Cleiton Pego já estava em Belém, já estava inclusive treinando com o elenco no CT Raul Aguilera, e o Paysandu ontem, acho que por volta das 10 da noite, anunciou oficialmente a contratação do atacante Cleiton Pego. Cleiton tem 26 anos, estava no Operário do Paraná disputando a Série B desta temporada. No Operário fez 29 jogos, marcando 2 gols e tendo 2 assistências. Em 2024, no CRB, jogou 20 partidas na temporada, também marcando 2 gols e tendo 2 assistências. Cleiton Pego foi muito ativo nesta temporada na Série B, jogando pelo Operário do Paraná. Além dele, o Paysandu também anunciou. O Cleiton já se tinha informação que já estava em Belém, mas o Paysandu também anunciou, esse aí, acho que surpresa para a maioria, Danilo Peu, ou simplesmente Peu, atacante de 22 anos, é mineiro, jogador que também joga pelas extremidades, jogador considerado de velocidade, e na temporada passada esteve no Cianorte, onde chegou e fez 26 jogos, marcando 7 gols na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogador que já tem passagem pelo Caxias e aí provavelmente contratado com aval do técnico Júnior Rocha. Luizinho Moura, aqui, ao meu ver, o Cleiton Pego é uma contratação que chega de Série B, é um jogador que de fato, se vai dar certo ou não, qualquer jogador que chega, independente de onde estava, do seu quilate, vamos assim dizer, se vai dar certo ou não, outra história. Tem jogador que chega voando, não dá certo no clube, tem jogador que chega em fase ruim e dá certo, isso é uma variável do futebol. No entanto, há uma pré-análise, o Cleiton Pego é aquela contratação que chega para assumir vaga, obrigar por titularidade, jogador que era muito ativo na Série B, apesar de não ser titular do Operário. Já o Peu, não só pela idade, mas pelo retrospecto recente, eu encaro como uma aposta até válida do Paysandu. É um jogador que certamente vem com um custo bem abaixo, vamos assim dizer, de contratações badaladas. É isso mesmo, Andrezão. Todo clube precisa de uma contratação para, eu não digo que para encher o elenco, mas para compor o elenco e ser um reforço pontual. Temporada passada o Paysandu sofreu com isso nessa, aliás, né? Exato. Teve um determinado momento da temporada, e muito devido ao ajuste que agora foi feito no calendário da CBF, o Paysandu precisou ter 20 jogadores de linha, na verdade 18 jogadores de linha, para disputar 4 competições simultaneamente. Isso foi muito complicado para o Paysandu, foi o início do fim, talvez, da temporada desastrosa do Paysandu desse ano de 2025. E eu vejo a contratação do Peu como uma tentativa de compor esse elenco com jogadores que tenham sido destaques nas divisões inferiores, leia-se na 4ª divisão. O Peu foi um dos grandes destaques do Cianorte, uma revelação aí do campeonato. Então, eu imagino que essa contratação foi com esse perfil. Eu não imagino o Peu, pelo menos no início dessa temporada, sendo um jogador de titularidade dessa equipe do Paysandu. Pode surpreender a gente ao longo da temporada, fazendo gols, dando assistências. É um jogador de lado, é um jogador promissor, além de tudo. Então, eu imagino que a galera do Paysandu precisa ter um pouquinho de paciência com esse perfil de contratação. Por outro lado, o Cleiton Pego, ele é um outro perfil de contratação.
Ele é um jogador que desce de divisão. Ele é um jogador que vem da segunda divisão, do Operário, jogou algumas partidas, se destacou, por sinal, na partida diante do Paysandu, onde ele foi titular aqui no estádio da Curuzu. Foi substituído no meio do jogo. É um atacante de beirada, um atacante de lado, muito agudo. Costuma revezar muito com o lateral para descer para a linha de fundo e fazer cruzamentos. É um jogador que é a cara da Série C, Andrezão. Um jogador de muito vigor físico, de velocidade, que talvez na técnica ele peque alguma coisa em relação aos jogadores que a gente viu nos adversários do Paysandu ano passado, por exemplo, mas que para a Série C eu imagino que vai servir e bastante para o Paysandu por conta desse perfil que ele possui. Então, até agora, Andrezão, espero não queimar minha língua ao longo da temporada, mas até agora eu tenho gostado do perfil das contratações do Paysandu, porque não são devaneios, não são grandes medalhões, não são aqueles caras que a gente vai pensar que vão atuar com o mesmo futebol que eles atuaram há 8, 10 anos atrás. Não é esse perfil de contratação que o Paysandu buscou, pelo menos no início dessa temporada, mas também não são aqueles jogadores completamente desconhecidos, aqueles caras que a gente nunca viu antes. O Peu, pelo fato da gente não ter acompanhado o grupo de lá do sul do Brasil no Campeonato Brasileiro, a gente não conhece muito bem dele. Mas, por exemplo, o Cleiton é um cara que a gente já conhece. O próprio Castro, zagueiro que eu estou botando muita fé, por sinal, é outro desses jogadores. O Caio Melo é um jogador bem rodado. O JP Galvão pertence até ao Botafogo. Então, tenho botado fé nas contratações do Paysandu para nível de Série C. Se a gente for ver, por exemplo, as contratações do Santa Cruz, que é uma equipe que está nadando no dinheiro, digamos assim, para uma realidade de Série C, são contratações competitivas. O Guarani, por exemplo, é um outro clube que está fazendo contratações muito robustas, e o Paysandu está no nível desses caras em termos de papel, né? Em termos de retrospecto dessas contratações, inclusive com o Ítalo Carvalho podendo ser a cereja do bolo. Vamos falar aqui, se tiver alguém, Luizinho, que não esteja nessa relação, você pode mencionar, mas o elenco do Paysandu, pelo menos em base, que tem em mãos desses dias que está trabalhando aí o Júnior Rocha. Os goleiros, Gabriel Mesquita, Jean Drosde, aí aqui tem Levi e Sandro, acredito que sejam da base. Laterais, Cauã Dias, Matheus Capixaba, Heverson, e aí a situação do Heverson não se tem novidade, né? Ainda indefinida. JP Galvão, que aqui pode jogar de lateral ou de volante, em grande parte jogando de volante, é o jogador que tem essa característica. E Edilson, acho que Edilson está com a situação... o Edilson, ele o Edilson já até se representou. Pois também. Já está com uma situação definida. Zagueiros, Cauã Libonati, Lucão, Yarley e Castro. Volantes, Brian Wendel, Caio Melo, Pedro Henrique, e aqui tem o Matheus Vargas, que está se recuperando de lesão, tem contrato com o Paysandu. Meias, Arthur, Henrique Salomone, John e Chaves. Atacante, Ângelo, Cauã Rinkel, Cliver e agora Cleiton Pego e Danilo Peu. De fato, até isso mostra a necessidade que o Paysandu tem de contratar, né? Não só jogadores que vá buscar em Série B, jogadores que em tese cheguem para ser titulares ou brigar por posição, mas tem que trazer apostas, tem que trazer jogadores que você vá preencher o elenco, porque o Paysandu de fato está com um elenco, não é que está enxuto, é que no momento está incompleto, né? Tá insuficiente, então precisa desse tipo de reforço. Eu acho que dentro do que tem de proposta, e aí o Júnior Rocha, as informações que se tem é que ele está muito... não sei se a palavra é satisfeito, mas está surpreso positivamente com os jogadores da base do Paysandu. Né? Os jogadores da base vêm agradando, tem alguns jogadores de qualidade, alguns jogadores que a gente conhece aqui e que não tiveram oportunidade. Né? Se a gente for lembrar, por exemplo, nessa temporada, o Paysandu trouxe alguns volantes ali de Série D, tendo Pedro Henrique. Né? E aí nas últimas rodadas o Pedro Henrique entrou e mostrou a qualidade que tinha. Então, que o Júnior Rocha consiga, ele tem essa característica, um cara que gosta de um futebol dinâmico, de um time que tenha uma força, uma intensidade, uma competitividade alta, e para isso a jovialidade dos jogadores é importante. Claro que o Paysandu precisa contratar. Agora, é claro, se você vai contratar também um cara que você sabe que tem um rendimento muito baixo, que não vai lhe entregar, 1000 vezes você ficar com os jogadores da base. Então você, tudo bem, vai contratar um jogador nível Série B, ou que vai chegar de Série C para ser titular, tem aquele que vai preencher o elenco, mas
não tem necessidade de trazer aquele que não vai agregar em nada ou vai só fazer volume, porque aqui na base eu tenho jogadores que não vão fazer volume, jogadores que vão. A gente tem o exemplo do Ângelo, por exemplo, que é um jogador que estava na seleção da Copa do Brasil Sub-20, e aí eu vou trazer um cara que eu não sei o que vai me oferecer, tudo bem, preencho, eu tenho que dar volume ao elenco, mas depois que eu der volume, adianta eu trazer alguém por trazer, se eu tenho o Ângelo, ou se no meio eu tenho um Salomone, eu tenho o próprio Júnior Chaves, que é, acho que ele é colombiano, né, que foi promovido agora ao profissional. Então tem o Pedro Henrique no meio. Claro que as contratações vão acontecer, mas eu acho que o Paysandu está numa situação, até por ser a Série C do Campeonato Brasileiro, que ele tem jogadores da base que podem ser aproveitados. Na zaga, por exemplo, eu vou trazer mais zagueiros, mas vai chegar um ponto em que é melhor eu ter aqui o Libonati, eu ter o Lucão, ter o Yarley, do que trazer caras da Série D que foram rebaixados. É verdade, mas eu concordo com tudo isso que você disse, mas eu queria ouvir isso da boca do Júnior Rocha, porque a gente ainda não sabe se ele realmente está satisfeito com o que ele viu agora apresentado pelos jogadores da categoria de base do Paysandu, ou se é o que ele tem. Eu não quis usar a palavra satisfeito porque ela dá justamente a impressão de tranquilidade. Que eles são suficientes, né? Por isso eu usei surpresa positiva, porque ele vê que tem ali alguns caras, inclusive nessa valorização salarial que teve para os jogadores da base, né, para os jogadores que, principalmente que estão integrando, eu creio que esse rendimento deles nesses primeiros dias de trabalho foram também importantes para essa valorização. É claro que tem a ideia ali do Márcio Tuma, mas eu acredito que também tenha tido ali, porque você tem jogadores de qualidade, cara. Eu acredito que para a Série C, e não tem jeito, se eu tenho na Série B, é um nível de jogador que eu posso aproveitar. Na Série A, é outro nível. Na Série C, eu já posso aproveitar para compor elenco, para ter no banco. E vamos torcer para que o Júnior Rocha traga essa mentalidade. Porque, na verdade, assim, trazer a mentalidade, a impressão que todos trazem, né? Que na apresentação de 10 técnicos, 9,5 falam, não, eu vou aproveitar a base é a valorização do clube, é o ativo que tem o clube, mas depois começa, mas também sendo bem justo. Porque existem muitos casos que os jogadores da base não têm condições de serem aproveitados. E por quê? Porque não é dada a estrutura necessária, estrutura desde cedo, estrutura alimentar, suplementar, física, psicológica, enfim. Mas nesse caso aqui do Paysandu, olhando esses nomes, o Thalisson já vai voltar de Não, empréstimo? O Thalisson ele continua emprestado para Votuporanguense para jogar a Série A2 do Paulista. Vai ficar para lá. Vai ficar por lá. O Thalisson era um cara jogando também. Nas extremidades, era um cara que poderia colaborar bastante. Além disso... O Thalisson, pelo que a gente viu, das últimas contratações do Paysandu para o ataque pro final da temporada, e que não deixa a desejar para nenhum deles. Tranquilamente. E além disso, nós falávamos ontem, né, que o Paysandu havia feito a tentativa pelo Ítalo Carvalho, mas a princípio o Volta Redonda não aceitaria, né, aqueles termos propostos pelo Paysandu e queria uma compensação. O atleta, o Ítalo Carvalho, já estava satisfeito com a proposta do Paysandu para a questão de bases salariais para o jogador. No entanto, o Paysandu persistiu e as informações dão conta que o Ítalo Carvalho ele está muito próximo. Algumas pessoas dizem que está até fechado com o Paysandu. Daqui a pouco vamos ver se o Michel Anderson tem alguma novidade. Mas Ítalo Carvalho, o Paysandu tentando, persistindo, porque de fato é um cara que para a divisão é um 9 considerável, né, Luizinho? Exatamente. A gente tem até um infográfico para mostrar do Ítalo Carvalho, que na última temporada dividiu entre o Volta Redonda e o Seul Iland da segunda divisão coreana, o seu futebol, e foram 23 jogos, sendo 14 como titular, 45 minutos por jogo, 3 gols, 3 assistências, 45 não, tem um errinho aí nesse infográfico, foi um pouquinho mais do que isso, foram 3 gols e 3 assistências jogando como centroavante, 1,2 finalizações por jogo, jogando na segunda divisão coreana e 0,4 dribles certos por jogo. E a gente pode olhar no mapa de calor aí, ô Andrezão, que ele é um jogador muito voluntarioso. Ele não é aquele centroavante que fica paradão ele não é lento, na área. Ele tem uma mobilidade Ele tem uma boa mobilidade. Na Série C já mostrou seu valor, já passou pelo Vila Nova, já passou pelo Amazonas também antes de chegar no Volta Redonda e ser praticamente um ídolo lá, um grande símbolo desse acesso do Volta Redonda para a segunda divisão no ano passado. Então, para a Série C, eu acredito que é um baita de uma contratação. É um jogador que tem até nível de Série B, mostrou isso no Volta Redonda, apesar de ele não ser titular absoluto por lá, mas mostrou que pode compor elenco para uma Série B. E na Série C ele tem a opção de voltar a sobrar, porque no Volta Redonda ele sobrava, ele era um alívio técnico desse time do Volta Redonda, por sinal.
e o Paysandu fazendo um bom time, principalmente no meio de campo e nas pontas, para conseguir servir o Ítalo de gol, eu acredito que vai dar samba e que ele vai ser uma boa contratação para o ano que vem.